Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Louvado seja o nome daquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Todas as semanas nós temos esse abençoado encontro marcado. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo em paz com você? Com sua família? Nas lutas da vida? Ô vida, hein? Alguns momentos são fáceis, são tranquilos, agradáveis. Parece que a gente já está vivendo até um pedacinho do céu na terra, mas tem hora que as coisas se complicam, não é? E um pedacinho do inferno aparece na frente da gente. Só a misericórdia de Deus, só a bondade do Senhor para nos guardar, nos proteger e nos dar forças para a gente seguir vivendo a despeito de todas as lutas, tristezas e dificuldades da vida. Deus abençoe. Seja na hora fácil ou difícil, que você esteja seguro nas mãos de Deus e aí nós podemos avançar para frente, porque com a bênção de Deus nós vencemos. Nossa força está no nosso Senhor. E muito obrigado, é claro, pelo carinho de sua audiência, muito obrigado por você estar com a gente aqui na TV Novo Tempo e em especial agora no programa A Voz da Profecia. E eu tenho algo muito especial para lhe mostrar, que é essa linda revista Esperança, Deus Me Ouve? Uma pergunta cuja resposta é óbvia. Claro que Deus nos ouve, Deus tem prazer em nos ouvir. Nos últimos momentos da vida de Jesus, nós encontramos algo profundamente tocante. Jesus orou. Mesmo em meio à dor, à solidão e à injustiça, Jesus falou com o Pai. Ele orou pedindo força, perdoando os seus inimigos. Ele orou por mim, Ele orou por você. A oração é mais do que palavras, é um encontro com Deus, o Deus que ouve, que consola, que responde. É por isso que a revista Deus Me Ouve pode fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Esse material vai lhe ajudar a entender, à luz da Bíblia, por que a oração é essencial e como ela pode transformar a nossa vida. Peça a sua revista que a gente vai lhe mandar gratuitamente, tá bom? O telefone você vê aí é o 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Liga pra gente aí nesse número para você falar com os nossos atendentes, ou se você preferir, pode mandar mensagem pelo WhatsApp número 12 98244 4449, ok? Manda mensagem de texto dizendo eu quero a revista Deus Me Ouve e nós vamos entrar em contato com você e mandar essa revista gratuitamente para você.
Assim a gente ajuda você na sua caminhada com o Senhor. E olha, dentro dessa ideia de lhe ajudar na sua caminhada com Deus, no seu conhecimento de Deus, eu tenho todos os dias, na verdade, uma mensagem gravada em vídeo de 5 minutos, que é uma mensagem bíblica, é uma reflexão bíblica. É um projeto lindo aqui da Novo Tempo que nós chamamos de Este Dia com Deus. Todos os dias, se você quiser, você pode receber pelo seu celular, pelo WhatsApp, você recebe essa mensagem, esse vídeo de 5 minutinhos com a mensagem bíblica, onde eu tenho o prazer todos os dias de compartilhar um pouquinho do Evangelho com você. Se você quiser receber esse material, entre no site novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí? novotempo.com/Este Dia com Deus. E aí você vai se inscrever para todos os dias receber diretamente aqui da Novo Tempo essa mensagem bíblica, essa reflexão de 5 minutinhos apenas. Além de receber, você pode, é claro, caso você queira, compartilhar também com amigos. Essa é uma forma da gente levar Deus para os nossos queridos, para os nossos conhecidos. Será uma alegria saber que você também está participando dessa grande corrente do bem. São milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que recebem e compartilham esses pequenos vídeos. Nós vamos agora ter música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar e essa canção nos fala da nossa responsabilidade como cristãos de compartilharmos Jesus aos nossos semelhantes. Ouça agora essa linda música. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Pouco tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa
intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. É isso, é um privilégio enorme, honra imerecida, levar o nome de Cristo em nós, não é? Ser um cristão, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é enorme, é tremenda, porque você sabe, pelo nosso exemplo e até por nossas palavras, a gente pode atrair pessoas para Cristo ou afastá-las ainda mais do Senhor. Quando o nosso testemunho é positivo, de alguma maneira pessoas são atraídas para Jesus por nosso intermédio. Mas se o nosso testemunho como cristãos for negativo, se não houver coerência entre o que a gente crê e o que a gente faz, então, lamentavelmente, nós estaremos contribuindo para que pessoas se afastem de Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, para ser um cristão ou uma cristã, do jeito que fulano ou fulana é, eu não quero ser nunca, eu não vou ser nunca. Oh, que triste. Por outro lado, como é lindo, quando a gente vê e ouve pessoas dizendo assim, eu quero ser como fulano, como fulana. Eu quero ser uma pessoa boa, de coração puro, de boas ações, de boas palavras, como o exemplo que eu tenho em determinada pessoa que é uma pessoa cristã. Como é bonito isso, que as pessoas vejam Jesus em nós, que através do nosso exemplo e nossas palavras, a luz de Cristo possa alcançar outros que estão ao nosso redor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Mas para isso vamos correr para os pés de Jesus, né? Vamos nos agarrar a Cristo e pedir a Cristo que nos ajude a nos tornarmos parecidos com Ele, nem que seja um pouquinho, e assim a luz de Cristo vai brilhar por nosso intermédio. Muito bem, é hora do intervalo, mas você sabe, é sempre curto, com mensagens da Novo Tempo para você, e na sequência eu volto para nós seguirmos pensando no nosso modelo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, nossa inspiração. Fica aí. Ok, tudo certo, estou aqui com você, você está comigo, esse é o programa A Voz da Profecia e é sempre uma alegria, sempre um prazer desfrutar da sua amizade, da sua companhia. E por favor, sempre que você lembrar, ore por mim, pelos meus amigos do Quarteto Arautos do Rei, por todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Esse é um grupo de comunicação que tem como finalidade maior compartilhar o Evangelho. A nossa responsabilidade é imensa, por isso nós precisamos muito da bênção, do favor, do cuidado de Deus. Sempre que você lembrar, ore por nós. E aqui nós oramos sempre também pelos nossos queridos telespectadores. Bênçãos de Deus para você e para a sua família. Por falar em oração, eu quero orar com você agora para a gente introduzir o nosso tema bíblico de hoje. Pense em Deus comigo. Pai querido, humildemente, Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos, ajuda-nos, Pai, na compreensão de Tua palavra.
Vamos falar sobre o nosso bendito Salvador, que é o nosso modelo perfeito. E para nós é extraordinário pensar nele. Por isso, Pai, nós te pedimos, ilumina nossa mente, nosso coração, Senhor. Oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos juntos, graças a Deus. Hoje é o penúltimo programa da segunda edição da série Gente como a Gente. E como eu disse na semana passada, na conclusão dessa série, nós temos pensado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu disse semana passada que em sua encarnação, Jesus tornou-se semelhante a nós em muitos aspectos. No entanto, eu ressaltei duas importantes diferenças que existem ou existiram entre Cristo e nós. Primeiro, Cristo já existia antes de nascer nesse mundo, porque Ele era, Ele é e será para sempre Deus. Outra diferença marcante de Jesus em relação a nós, quando Ele esteve aqui nesse mundo, vivendo como homem. Jesus, Ele não tinha natureza propensa ao pecado. Jesus veio com a mesma natureza de Adão e Eva antes da desobediência, o que em teologia nós chamamos de natureza pré-lapsariana. Mas é claro que, mesmo assim, as tentações que Jesus sofreu foram reais. E havia sim um risco real de Jesus cair nessas tentações, nessas provas, do mesmo jeito que nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. A missão de Cristo, quando esteve aqui na Terra, consistia em reconciliar a humanidade rebelde e perdida com seu Criador, com nosso Deus eterno. Para isso, Jesus deveria nos revelar a verdade sobre Deus. Também Jesus, como homem, deveria vencer o desafio de viver sem nenhuma mancha de pecado. E então, Ele poderia morrer em nosso lugar, ou seja, ser o nosso substituto. Ele veio para revelar a Deus, Ele veio para vencer o desafio de não pecar, ou seja, ter uma vida de perfeita harmonia com a lei de Deus, e também Ele veio para ser o nosso substituto. Como dizem os militares, missão dada, missão cumprida. Hoje eu quero pensar com você nos últimos momentos vividos por Cristo enquanto Ele esteve aqui conosco, antes da sua morte na cruz. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, eles contêm o chamado discurso de despedida, feito por Cristo. Nele, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conforta os seus discípulos, que naquele momento ali que precede a sua morte, estão confusos, estão inseguros, pela dificuldade de compreenderem suas palavras. Quando Jesus fala quanto ao seu sofrimento próximo, bem como o seu retorno ao Pai. Nesse momento, ali João capítulos 14, 15 e 16, Jesus apresenta aos discípulos o Espírito Santo e diz assim: Ele virá, o outro Consolador. O Espírito Santo seria aquele que viria para dar sequência ao ministério de Cristo, guiando os seus discípulos, sua igreja, para o entendimento das verdades bíblicas e também a fim de capacitá-los para o ministério de anunciar o Evangelho. Jesus adverte que dificuldades viriam, que o mundo não os compreenderia e os perseguiria, mas vivendo em sincera comunhão com Ele, sendo a habitação do Espírito Santo, a vitória lhes estava garantida. Então Jesus diz algumas palavras que eu amo muito. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versos 16 a 22. Eu quero convidar então você agora para abrir sua Bíblia nesse texto fabuloso. Eu disse Evangelho escrito por João, capítulo 16,
a partir do verso 16 até o verso 22. Está escrito assim: um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. O coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Como eu disse, Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos. E ele percebe que eles estão tristes, confusos, até meio apavorados. Então Cristo diz essas palavras: um pouco e vocês não me verão mais, porém, outra vez um pouco e vocês me verão de novo. É claro que aqui Jesus está se referindo à sua morte e em seguida à sua ressurreição. Mas eles ficam confusos, afinal de contas, o que é isso? Um pouco e nós não o veremos, mais um pouco nós vamos vê-lo de novo. E aí Jesus explica, verso 20, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sim, Jesus sabia que um pouco mais ele morreria. E os discípulos ficariam profundamente tristes, até desesperados. Porém, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. A tristeza deles, com a ressurreição de Jesus, se transformaria em alegria. E aí Jesus ilustra falando de uma mulher quando está para dar à luz. É que naquele tempo de Cristo não existia a opção de um parto sem dor. Era somente o parto normal, natural. E esse tipo de parto dói, não dói? Você que é mulher, que é mãe, que está me ouvindo, me assistindo agora, sabe bem disso. Especialmente se você deu à luz, se você pariu, assim de um parto normal, natural. Doeu, machucou. Mas depois que a criança nasce, é claro, a mãe não fica toda hora que olha para o filho pensando assim: você quase me despedaçou, você me arrasou. Fica pensando assim? Claro que não. Jesus disse do mesmo jeito que a mulher, quando está para dar luz, fica triste porque sabe que a sua hora está chegando, que vai doer, que vai machucá-la, mas depois de nascida a criança, diz Cristo, já nem se lembra da aflição, pelo prazer de ter trazido alguém ao mundo, pelo prazer de ter um filhinho, uma filhinha. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. O coração de vocês se alegrará, disse Cristo, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Palavras lindas, de conforto, bendito Cristo. Se você avança na sequência desses momentos finais de Jesus, você verá que Cristo foi com seus discípulos ao chamado Jardim do Getsêmani, e ali, em grande sofrimento, Jesus ora ao Pai. Lembra-se da oração? Você deve conhecer. Mateus capítulo 26, a partir do verso 39. Jesus orando ao Pai diz assim: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, ele disse, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Minutos depois, Jesus proferiu a mesma oração: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E ainda, por uma terceira vez, Jesus proferiu as mesmas palavras. A verdade é que naquele momento crucial, o destino eterno da humanidade estava oscilando nas mãos de Jesus. Porque se Cristo desiste de tomar aquele cálice, ou seja, se Jesus desiste de passar pela morte na cruz, de viver essa experiência traumática, se ele desistisse, nós estaríamos perdidos para sempre. Porque não existia outra opção de salvar a humanidade senão pelo sacrifício do Filho de Deus. Por outro lado, se Cristo resiste, persiste e vai até a cruz e morre lá em nosso lugar, então a porta para a salvação, para a reconciliação com Deus estaria aberta para toda a humanidade. Por isso que eu lhe disse e repito, naquele momento crucial, o destino da humanidade estava oscilando nas mãos de Jesus. O que Cristo sentia naquela hora era muito mais do que o receio da dor que seria provocada pela morte na cruz. A grande angústia de Cristo era saber que ao assumir o nosso lugar na cruz, os nossos pecados seriam transferidos para Ele. Ao tornar-se o nosso substituto, você compreende? Os nossos pecados ou os pecados de toda a humanidade em todo o tempo seriam transferidos para Ele e o pecado o separa do Pai. A tentação que Jesus sofreu ali no Getsêmani foi o inverso do que nós sofremos. Enquanto nós somos tentados a nos separarmos de Deus, Jesus foi tentado a não se separar do Pai. Porém, o seu amor gritou mais alto. Nosso Senhor decidiu sujeitar-se a essa dor indescritível para nos salvar. Louvado seja o Senhor, bendito Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Depois, na sequência, Jesus é preso. E ele ouve insultos, falas mentirosas, acusações. Jesus se torna vítima de agressões e de desprezo. Você conhece a história, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, em determinado momento ele colocou Jesus diante dos líderes religiosos de Israel, que manipulavam uma multidão para condená-lo. E o governador disse assim: eu não vejo neste homem crime algum. Pilatos chegou a dizer: ele nada fez para merecer a morte. No entanto, todos gritavam e diziam assim: que ele seja crucificado. Então o governador deu a opção para decidirem soltar um preso. Essa foi uma tentativa de Pilatos de evitar essa injustiça. Ele colocou Jesus e um criminoso chamado Barrabás. Ambos estavam diante do povo. E Pilatos diz assim: escolham um dos dois para que eu possa soltá-lo. E a resposta foi imediata: solte Barrabás. Pilatos se sentiu confuso e inseguro diante da injustiça. E então ele pergunta: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer com esse Jesus? Eu já disse para vocês que eu não vejo nele crime algum. Ele não fez nada para ser crucificado. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? E a resposta foi: seja crucificado. Outro dia eu estava pensando que a essa pergunta de Pilatos, todos os seres humanos somos chamados a responder: o que você fará? Ou eu poderia dizer também: o que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Qual tem sido sua reação diante de Jesus? Diante do que você tem aprendido e conhecido a respeito de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito? O que você fará de Jesus?
Bom, enquanto Jesus sofria na cruz, ele era provocado todo o tempo. Eu quero ler o texto que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, a partir do verso 39 até o verso 42. Na minha Bíblia está escrito assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Você percebe? Jesus está sendo provocado. Essas provocações dos sacerdotes e dos escribas, anciãos, lembram a ação diabólica ao tentar Jesus no deserto. O diabo dizia para Jesus lá no deserto: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Agora o diabo está usando esses líderes religiosos que odiavam Jesus, que tinham inveja de Jesus, e eles dizem palavras semelhantes: se tu és o Filho de Deus, desça aí da cruz e nós vamos crer em ti. Essa era uma tentativa maliciosa, maldosa, inspirada pelo diabo, com o propósito de confundir Cristo, lançar dúvidas quanto à sua relação com Deus, quanto à sua identidade e à sua divindade. Eles diziam que ele desça da cruz e então nós creremos, nós vamos acreditar nele. Oh, que mentira, mentira absurda. Sabe por que eu digo que isso é mentira? Porque quando o coração humano está fechado para Deus, nada que aconteça, nenhum milagre que é visto produzirá genuína fé. A provocação foi resistida e ignorada por Cristo. Oh, que bom que ele resistiu. Que bom que ele ignorou essa provocação. Ele resistiu para a nossa própria salvação. Jesus não desceu da cruz, ele permaneceu lá até morrer, porque ele veio, como eu disse no programa da semana passada, ele veio para ser o nosso substituto. Eu aproveito e digo a você que está me assistindo agora: não desça da cruz. E você me pergunta assim: como? Não descer da cruz? Que cruz é essa? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Significa, meu amigo, minha amiga, que para todo seguidor de Cristo há uma cruz, na qual deve ser crucificada a nossa própria vontade, quando nossa vontade estiver contrária à vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa isso, deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Quando minha vontade está em conflito com a vontade do Senhor, eu desisto da minha vontade, eu escolho fazer a vontade de Deus. Isso que é negar a si mesmo. E isso não é nada fácil. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, a cruz está ligada a uma luta diária para renunciar à nossa própria vontade, contaminada pelo pecado, e viver de acordo com os elevados e os nobres ideais divinos. Se em algum momento disserem para você descer da cruz, desistir do propósito de viver segundo a orientação do Senhor,
E se disserem isso com o argumento de que assim crerão em você, que assim serão seus amigos, então eu lhe aconselho, faça como Jesus, não desça da cruz. Não compactue com o pecado e os pecadores para que eles creiam em você, para que sejam seus amigos. Isso não funciona. Isso é estratégia diabólica para lhe vencer. Uma coisa é ser amigo, ser amiga. Outra bem diferente é condescender com o pecado, deixar de viver em santidade para agradar pessoas. Nenhum de nós é chamado para fazer isso. Pelo contrário, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, você sabe, 2 malfeitores, essa é a expressão normalmente usada na Bíblia, 2 malfeitores foram crucificados juntamente com Jesus. Um à sua direita e outro à sua esquerda. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, está escrito que no mesmo momento em que Jesus foi crucificado, esses outros 2 homens, identificados como malfeitores ou ladrões, também receberam a mesma punição. Talvez até fossem amigos de Barrabás. Agora um detalhe. O que os 2 malfeitores tinham em comum, veja, eles foram condenados pelo mesmo crime, eram ladrões, foram condenados pelo mesmo sistema e eles receberam a mesma sentença. Estavam rodeados pela mesma multidão e eles ficaram à mesma distância de Cristo, sendo que um estava à sua direita e outro estava à sua esquerda. Mas é interessante que a narrativa de Lucas faz questão de ressaltar uma diferença fundamental entre os 2. Um deles diz assim a Jesus, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Palavras cheias de ironia, desprezo, descrença. O coração desse homem, ele está fechado para Deus. Cristo está perto dos seus olhos, mais longe do seu coração. Mas é interessante que o outro condenado repreende o que zomba de Cristo e ele diz assim, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal nenhum. E ele acrescentou, dizendo assim, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Oh, que lindo! Eu fico imaginando quanto conforto essas palavras e esse pedido trouxeram ao coração do Senhor Jesus. O homem, ele reconhece sua condição, seu pecado, confessa o seu erro, ele pede misericórdia imediatamente, com extremo carinho. Jesus diz assim para ele, em verdade lhe digo, em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Nada de bom havia na história daquele homem para ser lembrado, mas o homem não poderia ser esquecido. Oh, sim, eu vou repetir. Certamente nada de bom havia na história daquele homem para ser lembrado, mas o homem não poderia ser esquecido. Isso me faz pensar que não importa quão sujo seja o nosso passado, há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! É necessário também considerar que esses 2 condenados, eu acho que a gente pode assim entender que eles bem representam 2 classes de pecadores. Os que se arrependem, recebem perdão e são salvos, e os que endurecem o coração, rejeitam a graça divina e se perdem.
São duas reações diferentes que determinam destinos opostos. Na primeira carta ou segunda? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que somos salvos. Certamente a palavra da cruz, ou seja, a mensagem da cruz, Paulo diz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A mensagem de um Salvador, de um Senhor crucificado, que é o nosso Salvador, é loucura para os que se perdem. Exatamente, eles se perdem porque rejeitam o único meio capaz de salvá-los, que é o nosso Senhor, a sua morte em nosso lugar. Mas Paulo diz para nós que somos salvos, e somos salvos não porque somos bons, mas porque nós aceitamos a mensagem da cruz. Para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Esses dois malfeitores que morreram junto de Jesus, como eu disse, bem podem representar duas classes de pessoas. Os que são condenados porque rejeitam a graça de Deus, os que são salvos porque têm a humildade de correr para Jesus, pedir perdão e receber salvação. Antes de morrer na cruz, João destaca duas palavras importantíssimas proferidas por Cristo. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, Jesus diz na cruz: está consumado. Acredite, esse está consumado, em realidade, foi um grito de vitória, o maior brado de vitória de todos os tempos. Está consumado é a expressão grega tetelestai, cujo significado assim mais literal é resgate efetuado, dívida paga. Ou, se você preferir ampliar a ideia, quando Jesus diz está consumado, significa missão cumprida, a ponte sobre o abismo está construída. Ou então, a reconciliação com Deus tornou-se real e possível, porque agora as portas do reino da graça de Deus estão abertas a todos os pecadores. Todos que queiram entrar no reino de Deus poderão fazê-lo. Por isso que Jesus diz, está consumado. A salvação está garantida a quem quiser. O acesso ao Pai está liberado, a reconciliação com Deus é possível, a porta está aberta. Por essa certeza, Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. João enfatiza que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Portanto, a vida em Jesus Cristo, mas só nele, por meio dele. E isto enquanto a porta está aberta. Sim, porque ao Cristo morrer na cruz, uma grande porta para a vida foi aberta. Mas acredite, essa porta que está aberta, ela não estará aberta para sempre. Eu preciso lhe apresentar a mensagem completa. Você precisa saber que a porta que hoje está aberta, um dia se fechará. Na cruz, quando Cristo diz está consumado, eu lhe disse, essa expressão pode significar a porta está aberta. Mas acredite, de acordo com Apocalipse 16, verso 17, um dia, Jesus, que hoje está no santuário celestial, intercedendo por nós, um dia ele dirá, está feito, ou feito está. Então significa que essa porta aberta, quando Jesus disser está feito, essa porta aberta será fechada. Esse será o fim do tempo da graça. Quando Cristo para de interceder no santuário celestial e ele vem para buscar o seu povo.
A partir desse momento, quando Jesus diz está feito no santuário celestial, os salvos estarão eternamente salvos e os perdidos estarão irremediavelmente perdidos. Mas a porta ainda está aberta, não é? A porta hoje ainda está com acesso liberado, o reino da graça de Deus ainda está aberto para todos quantos queiram. E tem uma outra situação também que eu preciso lhe dizer. Quando uma pessoa morre, a porta da graça para ela se fecha, porque na morte, de acordo com a Bíblia, não há possibilidade de arrependimento. Durante a morte, ninguém se rebela contra Deus e ninguém se arrepende também dos seus pecados e se volta para Deus. Não há condição de mudança durante o estado de morte. Portanto, quando a pessoa morre, essa chamada porta da graça se fecha completamente para ela. Se morreu em Cristo, está eternamente salva. Se morreu sem Cristo, como eu disse, está irremediavelmente perdida. É por isso que o chamado da palavra de Deus em toda a Bíblia é para a salvação, e salvação hoje, salvação agora. Um texto do Antigo Testamento que eu gosto muito está em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao nosso Deus, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oh, esse é o chamado de Deus. Volte-se para Deus logo, enquanto Ele está perto. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Deus tem prazer em perdoar. Nosso Deus é rico em perdão, é rico em misericórdia. O quarteto vai cantar agora, dando sequência a essa mensagem. E a música cantada pelo quarteto chama você e a mim, a nós todos, para nos entregarmos a esse amor, para que pelo amor de Cristo sejamos salvos. Ouça agora, Arautos do Rei, Novo Coração. Coração sofrido, morrido, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, escrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em
gritar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. A pergunta feita pelo governador da Judéia, Pilatos, há cerca de 2000 anos, pergunta feita aos líderes religiosos de Israel e à multidão que estava ali em torno de Cristo, essa pergunta do governador da Judéia ecoa pelos séculos e chega até você. E hoje você é impactado com este questionamento: o que você fará? Ou o que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Como que nós temos lidado com o conhecimento que temos tido o privilégio de ter em relação a Jesus? O que você fará de Jesus, chamado Cristo? Tomara que você, conforme diz a canção que ouvimos, não resista a esse amor. Tomara que você não ignore o Senhor que Ele chama, que Ele convida, para lhe dar um novo coração. Um novo coração significa uma nova mente, novos pensamentos, nova perspectiva de vida. Ele chama para nos dar vida. Mortos nós já estamos em nossos delitos e pecados. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele está chamando você para a vida e não para a morte. Portanto, em nome de Jesus, não resista a esse amor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu reconheço meus pecados, eu os confesso diante de Ti, eu clamo por Teu perdão e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Você será abraçado, perdoado e transformado pelo poder da graça de Deus. Que Ele abençoe você. Vamos orar juntos? Pai querido, Tu sondas os corações, Senhor, Tu sabes de tudo. Pedimos-Te nessa hora, Pai, quebra toda a nossa resistência, Senhor. Que caiamos aos pés de Jesus e o declaremos como nosso Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, nossos pecados e transforma o nosso caráter para que sejamos pessoas parecidas com o nosso Senhor. É a nossa prece no nome santo de Jesus. Amém. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar seu coração. Jesus pode nos dar uma nova perspectiva de existência e Ele pode nos dar um dia a vida eterna. Deus lhe abençoe, vamos para frente em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração, a gente se vê semana que vem e lembre-se, a voz é nossa,
mas a palavra é de Deus. Valeu, tchau.